Hoje tenho aqui a honra de ter uma pessoa que ela ainda não sabe, mas eu vou falar um bocadinho sobre esta conexão de almas que nós temos. Ela pode sentir, mas há aqui uma história muito bonita que eu sinto de partilhar contigo. Fernanda, a Fernanda está do outro lado do oceano para estar aqui à conversa comigo neste podcast. O novo humano sou eu. Sim, porque eu sei que tu és uma nova humana, que eu consigo sentir, não diferenciar de todos os outros humanos, porque de facto eu sinto que estamos todos no mesmo patamar, mas aquelas pessoas que traz magia. Foi muito isto que eu senti que numa fase da minha vida tu trouxeste magia e eu voltei a reconectar-me com as sincronicidades num lugar místico que nos conectámos em Sintra. Lembras-te, Fernanda? E eu naquela altura estava muito desconectada desta magia. E naquele dia que nos conectámos, sabes? Houve uma magia imensa, uma sincronicidade brutal e as nossas almas sorriram uma para a outra. E grata por naquele dia ter sido aquela sementinha que voltou a dizer assim, a ativar, a que já estava cá dentro, a dizer assim: é aqui o caminho. Então, eu acho que ainda não te tinha falado sobre isto. Grata por estares aqui, por teres aceito este convite, por te doares também ao outro, ao serviço, que eu sei que bem o fazes. Ainda há pouco tempo tive o privilégio de ter uma sessão de registros acásticos contigo e foi também um grande direcionamento. Foi aquilo que eu precisava no momento certo para tomar as decisões certas. Então, muito grata por ter aqui, por ter na minha vida, por poderes trazer também um pouco de ti, da tua história, aqui para este podcast, Fernanda. Sou muito grata, não sabia dessa magia toda. Adorei saber disso. E foi realmente, né, Kátia, um encontro inexplicável, na verdade. Foi inexplicável. Que nós tínhamos nos visto apenas no formato online, nos perfis de rede social, enfim. E eu tinha mostrado o teu perfil para uma amiga, lembra? Falando, Uhum. nossa, tem algo no trabalho dessa pessoa aqui que eu preciso conectar, tem algo que fala sobre mim também. E de repente nós irmos para um sítio que nós nunca tínhamos ido, e naquele mesmo momento tu estar lá também, né? Então foi muito mágico, foi muito, muito mágico. E E para foi mim num dia também. especial dos anos do teu marido, não foi? Sim, foi no dia do aniversário dele. Nós não tínhamos pensado em ir para lá, foi uma decisão assim meio que de última hora. E quando nós estávamos sentados já na mesa ali, né? E eu lembro que eu olhei assim na tua direção e pensei, não pode ser, será que é? A Kátia, aquela do perfil. Falei para minha amiga, será que é? Será que eu não estou tendo visões aqui? Será que realmente é ela? E aí, quando eu fui me aproximando e percebi que era tu mesmo, nossa, ali a conexão se fez. E, né, como o pessoal não sabe da história, né, eh, era o dia do aniversário do meu marido, estávamos nós 2 e um casal de amigos, e aí chegou a Kátia com mais uma amiga, e aí nós convidamos elas para sentar à mesa, e ali nós ficamos por, já nem sei, 2 ou 3 horas, talvez até mais, conversando sobre todas as magias do universo, assim. Para mim ali também foi um ponto importante de conexão, porque no momento em que eu estava em Portugal, eu sou brasileira, né, como se percebe pelo meu sotaque. Eu falo Nada. brasileiro, não falo português. Eu também fui, eu costumo dizer que eu fui empurrada para estar em Portugal. Não foi uma escolha morar em Portugal durante um tempo. Isso aconteceu muito através, nem sei se tu sabe dessa história, mas muito através da energia de Maria. Uau. E eu sentia, eu preciso estar aqui, tem algo que eu preciso fazer aqui. E eu sentia que algumas conexões seriam estabelecidas para algum trabalho que vai acontecer em algum momento, né?
E esse período de 2 anos e pouco que nós ficamos morando em Portugal, foi conexão atrás de conexão. Então, tenho certeza que nós, como novas humanas, né, com certeza traremos um trabalho de reestruturação de muitas coisas, assim, na humanidade. E é a partir disso que eu trabalho, ajudar as pessoas a tomarem consciência da sua parte no todo. Uhum. Fernanda, essa história interessou-me, ficou aqui a palpitar. Esse chamado de Maria, o que é que foi esse chamado? Como é que foi esta tua vivência durante estes 2 anos e meio em Portugal? O que é que tu sentiste diferente nestas terras? Qual é a conexão que tu tens com elas? Recentemente, eu fiz existe um teste de ADN que mostra os percentuais do nosso DNA, do nosso ADN que vem de Uhum. diferentes regiões, né? E, surpreendentemente, 52% do meu ADN é da Península Ibérica. Então, Ah, mais da metade de mim vem desse local, né? Através dos meus ancestrais, enfim. Em 2017, eu faço trabalho com a leitura dos registros acásticos desde 2014. Eu sei que aconteceu uma grande onda de despertar de consciência em 2011, 2012, onde muitas pessoas entraram num espaço, assim, de vida, de começar a questionar absolutamente tudo, assim, o trabalho que faziam, os seus relacionamentos, a forma como se colocavam na vida. E para mim foi essa primeira onda ali, foi muito forte na minha vida. Eu mudei tudo praticamente, assim. E naquele momento, um pouco depois, eu conheci o trabalho com os registros acásticos. Eu trabalhava até então em empresa na área de recursos humanos e senti que, ou enfim, a minha vida girou e eu acabei então me descobrindo como um ser sensível e me descobrindo como terapeuta. uhum. E eu inclusive brinco com as pessoas que eu não tinha certeza de nada. Então, se vocês que estão ouvindo essa conversa nesse momento também não têm certeza de nada, está tudo certo. É assim mesmo. Porque eu não tinha certeza, eu só sentia que tinha algo dentro de mim que precisava mudar, e eu me entreguei. Eu fiz o sim para o universo e as coisas começaram a abrir. Eu desenvolvi o meu trabalho de registros acásticos em Porto Alegre, que é a cidade de onde eu sou natural, bem no sul, assim, do Brasil, Linda, durante adoro. alguns anos, e chegou em 2016, 2017, eu comecei com, de novo, aquele movimento de mudança, enfim, acabei estruturando o curso de formação, que eu ensino hoje as pessoas a acessar os registros, mas eu sentia que tinha algo mais ali. E eu comecei a sentir forte que eu precisava trabalhar a minha ancestralidade fora do Brasil. E aí foi uma decisão que eu tomei junto com meu marido de nós irmos para a Itália, porque eu Uhum. sabia que eu precisava trabalhar esse lado. Tens tanto, toda a tua cara, o teu rosto é muito italiano, super Pois, italiano. pois, mas o DNA mostrou outra coisa. Ah, isso é muito curioso, né? Mas eu sempre me conectei muito com a Itália. E senti assim: "Ah, é momento de fazer esse movimento e vamos lá". E fomos, nós moramos na Itália por quase 2 anos, foi um período de muita cura, e eu senti que foi a cura através da família do meu pai, a cura do masculino aconteceu na Itália, porque a minha, né, origem italiana é principalmente através da família do meu pai. E ali eu desenvolvi muita coisa das características que o masculino nos pede, né? Trabalho, visão, força, muita coisa assim abriu. Só que chegou um momento da minha vida que de novo eu comecei a sentir, tem alguma coisa que parece que já deu o tempo, sabe? Que engraçado, né? Preciso olhar para isso de novo. E aí eu tinha vindo ao Brasil um pouquinho antes do início da pandemia. Não, um pouco antes de vir ao Brasil, eu comecei a sentir esse chamado, assim, de ir para Portugal. Preciso ir para Portugal. Eu preciso, não sei, talvez a gente tenha que ir morar lá. E quando nós fomos, um pouquinho antes de eu vir para o Brasil, em fevereiro de 2020, nós fomos até a região ali das praias de Carcavelos, enfim. Uhum.
e era inverno, então estava super frio, era um dia bem cinza. E aconteceu uma situação, assim, foram muitas sincronicidades, foi uma viagem Uhum. toda de sincronicidades. E no momento em que a gente foi, estacionar o carro que nós estávamos usando, tinha uma questão lá do estacionamento que para pagar era só com moedas, era um pouco confuso. E quando nós chegamos ali, estávamos ali quebrando a cabeça para tentar fazer acontecer, um senhor que estava saindo com o carro nos deu o ticket do estacionamento dele para que a gente pudesse usar. Daí a gente Fica ficou: aqui, fica aqui. nossa, que gentileza! Nossa, nem pedimos nada e ganhamos, né. Tá, e aí nós fomos, passeamos pela praia, almoçamos lá em Carcavelos, e aí quando nós estávamos indo embora, quando nós estávamos chegando perto do carro, tinha um padre, muito jovem, assim, acho que não tinha 40 anos, passando pela mesma coisa que a gente passou, tentando pagar ali para poder deixar o carro e não conseguindo. E aí eu falei para o meu amigo que estava junto, né: "Ah, quem sabe agora é a hora de devolver a gentileza, né, para essa outra pessoa". E ele fez isso. E o padre ficou muito agradecido e queria saber de onde nós éramos, enfim. E ali naquele momento, ele quando a gente estava indo embora, ele falou: "Ah, só um pouquinho que eu tenho um presentinho para vocês". E ele entregou para mim e para minha amiga uma medalha de Nossa Senhora das Graças. Uhum. E toda a medalha é escrita em italiano, porque vem da Uau, Itália. meu Deus. E aí para mim, assim, e eu já vinha numa conexão muito forte com o sagrado feminino, com o feminino, eu sabia que Portugal iria me trazer isso. E quando veio essa medalha, para mim foi Uhum. assim: "Uau, ok, eu preciso estar aqui". E Uma ali eu confirmação. foi a confirmação. Na sequência, eu acho que, sei lá, 2 semanas depois eu fui para o Brasil a trabalho. Quando eu fui retornar pra Itália, o voo foi cancelado e eu fiquei presa em Lisboa por 2 meses, sem conseguir voltar pra Itália. 2 meses eu fiquei na casa desses amigos, da história da medalhinha de Nossa Senhora, Uhum. e aí eu fui entendendo: "Ok, gente, tranquilo, talvez eu tenha que vir morar aqui de verdade". E aí conversando com meu marido, nós colocamos assim: "Bom, se é mesmo esse movimento que a gente tem que fazer, as coisas vão acontecer". E dentro de dias, assim, surgiu um lugar pra gente morar, surgiu tudo. E aí nós, né, consegui voltar pra Itália em maio, e nós nos olhamos assim e: "Ok, é mais do que um chamado de que nós temos que ir". E nós fomos. Isso foi junho de 2020, então era no meio da pandemia. Quem são os malucos que se mudam de país no meio da pandemia? Nós 2. Só mesmo quem está noutra vibe mesmo, não é? É importante que as pessoas que estão do outro lado sintam isto, é que é possível. É Sim, possível nós nos conectarmos com outras dimensões, mesmo nesta dimensão terrena. E eu acredito que nós, ao longo da vida, tenhamos esses flashes, não é? E essas vivências. Então, é também darmos a conhecer às outras pessoas que nós podermos viver parte do nosso tempo aí, não é? E tu, Fernanda, estás a trazer essa história e é toda aí. E a história que eu vivi contigo foi exatamente igual. sim. E isso que é curioso de saber, né, que isso não é uma exclusividade minha ou tua. Uhum, Isso uhum, está disponível para todos os seres, desde que nós estejamos abertos, né. Eu percebo muito, assim, as pessoas vivendo num lugar de competição. "Ah, eu não vou dividir o conhecimento, porque vão roubar uhum, isso de mim. Não posso fazer um trabalho que venha, por exemplo, através do coração, não posso ouvir os sinais, porque vão achar que eu sou louco, que eu estou uhum. perdendo o meu juízo", mas não é assim, porque no momento em que a gente começa a não é nem ouvir os sinais, é sentir os sinais, a gente sabe que é aquele o passo que precisa ser dado. Então, no meio da pandemia, no meio junho de 2020, nós né, vendemos as coisas que nós tínhamos na Itália e fizemos uma mudança em confiança para Lisboa. E todas as coisas começaram a fluir também muito a partir disso. E eu senti as pessoas que eu conheci nesses 2 anos, todas as coisas que foram sendo despertas, me trouxeram a certeza e a sensação de um compromisso muito forte entre as nações, né, Portugal É. e Brasil.
existe sim, algo que a gente precise fazer enquanto coletivo, né? Para o mundo, sim. enfim. E foi Então, o muito quanto isso que nós nós somos conversámos logo, lembras-te? claro. Temos estes mesmos sentidos, sem E eu dúvida. nunca imaginei o Brasil, para quem está ouvindo aqui e ainda não conhece, né? Ou, enfim, não conhece muitos brasileiros, é um país onde a energia e a espiritualidade é algo muito aberto. A gente vive isso desde muito pequeno, né? Mas existe uma linha que nos puxa muito para a religião. Então, que de certa forma, aqui a doutrina espírita, né, é muito vigente também, de certa forma tira o poder de conexão do ser humano, como se eu não pudesse me reconhecer como um canal sensível e colocasse esse poder em, sei lá, uma figura de autoridade, alguém que coordena, né, alguma igreja ou algo do tipo. Então, para mim era muito desconfortável me dar conta disso, de que não é essa espiritualidade que eu acredito. Então, mesmo Uhum, nascendo no Brasil e crescendo no Brasil, isso era desconfortável para mim. E quando eu fiz esse movimento para Portugal, eu imaginei que eu fosse encontrar ainda mais rigidez, né? Porque é um país que tem uma presença religiosa muito forte também. Mas eu encontrei muitos buscadores. Eu uhum, encontrei muitas pessoas dispostas a construir uma nova visão sobre espiritualidade. Lembrando que, através da natureza, a nossa conexão está feita e de que todos nós somos conectados e filhos, digamos assim, né, do céu e da terra. Todos nós temos direito e oportunidade de manifestar aquilo que nós somos. sim. Então, essa estada em Portugal, né, esses 2 anos, me trouxe muito essa certeza de que em qualquer lugar do mundo que nós estejamos, a gente pode ser quem a gente é e a gente pode fazer o nosso trabalho. Sim, sabes, eu não sei se partilhei isto contigo na altura que conversámos, aquele tempo, não é? Aquele tempo do não tempo lá em Sintra, na Terra Mística. O que eu sinto que nos diferencia entre portugueses e brasileiros é muito a expressão. Eu sinto que há muito uma liberdade de expressão no Brasil, não é? E que em Portugal existem realmente muitos buscadores, mas estes buscadores ainda vivem esta busca muito a solo, muito Sim, sozinhos, não é? E começo, eu faço assim várias conexões, e a conexão que eu faço tem muito a ver com aquilo que eu vivi também na minha infância na escola, muito pautada ainda por reguadas e por um ensino em que pelo meio existe assim várias repressões, não é? E muitas repressões com a violência, e eu sinto que isso também veio muito do tempo do Salazar aqui em Portugal, sabes? Então eu sinto que a única diferença temos várias diferenças, acredito, mas que a maior é essa, e esta conexão das duas nações, que eu sinto muito que é uma conexão entre o pai e a mãe também, não é? Que há algo, eu sinto que há algo para criar entre estas duas nações. É aquilo que eu sinto no meu, assim, no meu âmago, sabes? E acho que já tinha também partilhado isto contigo, porque nós podemos nos impulsionar, como nações. Uma à outra, não é? É muito isto que está a surgir agora também de partilhar contigo. Não sei se é isto que tu sentes, não é? eu Também. sinto a mesma coisa, eu sinto a mesma coisa. Existe uma ferida grande, assim, eu acho, no Brasil, em relação à autoestima, em relação à própria valorização de todas essas coisas que nós temos para oferecer, né? Querendo ou não, de uma cultura global muito mais masculina do que feminina, é Uhum, valorizado a riqueza, os índices, né? O uhum, desempenho, a performance e todo esse lado que o Brasil tem muito para oferecer de criatividade, de expressão, de amorosidade, de cardíaco aberto, né? Isso acho que super. os brasileiros têm super assim, não é validado, não é, não é que não seja bem visto, mas não é um índice de sucesso, porque ainda Uhum, vivemos uma sociedade muito patriarcal. uhum, Então, de alguma forma, acredito eu, que tenhamos uma contribuição muito forte, né? Não é sobre não ter ordem, não ter organização, não ter regras, elas são importantes.
mas o ponto todo é de que forma essa ordem, essa regra e essa dureza está impedindo a manifestação da intuição, da sensibilidade, da música, da dança, da expressão mais Uhum, genuína do ser. Então, acho que como um complemento, né, eu acho que sendo brasileira e hoje em dia vivendo de novo no Brasil, falta essa presença, falta essa uhum, ordem, uhum, falta. E talvez, né, a nossa contribuição em relação a Portugal seja justamente essa abertura, uhum. abertura, permitir que as coisas possam ser expressadas, não é? É então isso, é muito isso que eu sinto, que vocês trazem uma alegria muito grande de viver, não é? E que no fundo o português também tem essa alegria, mas muito escondida, porque há muito ainda a tristeza do fado, não é? Eu então que sou neta de fadista, sabes? Eu sinto que a tristeza corre muito nas veias, mas lá está. Eu sinto muito que o contrário da tristeza é a alegria, então daí muito esta completude entre as duas nações, não é? E é tão bonito, estamos a vir com a conversa para este lado. Mas olha, gostava mais de te perguntar sobre os registros akáshicos. Ou seja, tu já há algum tempo, uns bons anos, não é? E acessas a uma biblioteca cósmica, não é? Ou seja, a um campo de informação onde por vezes nem tu mesma sabes o que é que vem, não é? Porque é realmente um vazio muito grande e estar aberta a receber informação. Queres-nos falar um bocadinho sobre o que é isto dos registros akáshicos, para quem ainda não conhece, para quem já ouviu falar do nome, mas não sabe muito bem o que é? Fala-nos um bocadinho sobre isso. Com certeza. A conexão com os registros acásticos, me trouxe de volta, assim, para que eu pudesse entrar em contato com a minha natureza. Porque eu sempre fui uma pessoa muito sensível, muito doce, eu percebia muitas coisas, assim, das pessoas. Mas eu achava que isso primeiro eu achava que todas as pessoas tinham essa sensibilidade, e depois eu comecei a me dar conta que isso não era bem visto e aceito no mundo. Então eu não poderia ser amorosa, sensível, eu não poderia trazer espiritualidade, porque isso não seria considerado algo bom. E eu fui fechando isso. Eu fui me tornando uma pessoa científica, racional, totalmente com o masculino, né? Como a gente estava falando antes. Veio com força total. E quando eu entrei em contato com, eu passei por uma leitura de registros acásticos em 2014, e foi uma eu estava muito começando um movimento de busca, de perceber, assim, que: "Nossa, eu estou muito incomodada com essa vida que eu estou levando, eu não sei direito o que fazer, e eu preciso de um direcionamento, eu preciso de alguma coisa", que eu não sabia o que que era. Então eu ouvi falar na leitura dos registros acásticos, não percebi direito o que que era, mas eu pensei: "Preciso fazer isso", e fui, né. E foi um momento em que eu senti, assim, a sensação é que é a minha alma falando comigo, porque são coisas tão minhas, tão lá de dentro, que não é uma leitura de adivinhação, por exemplo, é Uhum. uma leitura da minha própria alma. E aí, naquele momento dessa leitura, eu recebi, né, a orientação, enfim, de que, de alguma forma, eu precisava aprender a fazer isso de uma forma mais estruturada para poder ensinar fazer para as pessoas, atender com isso, né. E aí eu comecei os meus estudos. Aí o que que eu fui desenvolvendo em termos de compreensão para poder explicar para as outras pessoas também. Existe um grande campo consciencial. Imagina como se fosse o Google Drive, né, a nuvem de informações. É como se fosse um Google Drive de energia e de informação e de espiritualidade. Absolutamente tudo que nós pensamos, falamos, fazemos, as nossas vidas passadas, para quem, né, acredita, a nossa ancestralidade. Então, absolutamente tudo aquilo que já aconteceu, tudo aquilo que está acontecendo nesse momento e todas as coisas que têm disponibilidade ou possibilidade de ser manifestado, está tudo dentro desse grande campo, tá? É como a gente entendesse uma nuvem, né, que permeia tudo. Então, as nossas casas têm os seus registros no Akasha, Uhum. os animais têm os registros no Akasha, assim como os seres humanos, as nações, absolutamente tudo.
tudo aquilo que acontece não se perde, fica gravado nesse grande campo. Então, a gente pode, por exemplo, vivenciar a conexão com os registros de muitas formas. Por exemplo, nunca fui a determinado país, que eu sei que tu faz as viagens, né, dona Kátia? Nunca fui, sei lá, nunca fui a Glastonbury e chego lá e sinto coisas. Como que Uhum. isso é possível, Mas que né? já foste, certo? Eu fui. Mas são coisas que não dá para explicar o que a gente sente em determinados locais, né, em determinados sítios. Porque aquele local, tudo aquilo que aconteceu ali no decorrer dos séculos, dos milênios, está gravado nesse campo. Então, no momento em que eu piso naquele local, o meu campo entra em contato com o campo daquele local. E talvez eu mesma tenha memórias de outras vidas ou da minha ancestralidade que tenha conexão com aquele local. E muitas coisas podem despertar. Por isso que as viagens, elas são inclusive curadoras, porque a Uhum. gente pisa naquele local e coisas são transformadas no nosso campo. Ah, eu não tenho como viajar nesse momento, mas eu gostaria de entrar em contato com algumas informações que podem me trazer cura, né? A leitura dos registros, ela está disponível para todas as pessoas. A gente não precisa ir num local para entrar em contato, né, com essa informação. Uhum. No momento que eu for fazer a leitura, por exemplo, para Kátia, o foco dessa leitura vai ser o campo da Kátia, para que Uhum. todas as informações que vão ajudar essa pessoa a evoluir um pouquinho mais na sua trajetória possam ser trazidos. E é muito Uhum. incrível, né, porque É, é confiar na sabedoria do campo daquela pessoa. Porque sim. talvez para aquela pessoa, a maior cura que ela pode ter naquele momento seja acessar informações de passado, de uma vida passada ou da sua ancestralidade. Para outras pessoas, não faz diferença olhar para o passado. Para outras Uhum. pessoas, o que ela mais precisa é de energia de futuro. Sim. Não é ler futuro, né, mas é entender as potências que existem ali. Tem pessoas que estão vivendo a vida olhando para trás, pensando no que aconteceu, não conseguindo processar o passado. Falta energia de futuro. Então, trazer possibilidades que essa pessoa tem, coloca ela de novo no fluxo da vida. Uhum. Outras Uhum. pessoas estão só focadas no futuro, ansiosas, só pensando, né, no que está por vir, e não estão olhando para a repetição de padrões que elas estão fazendo, que tem a origem lá atrás, no passado. Então, cada Uhum. leitura é muito particular. É um Uhum. universo que se abre sobre aquele ser humano, dentro das coisas que podem ser vistas naquele momento, e que tem Uhum. a origem no campo, nesse grande campo consciencial. Sim, sim. É muito. Sabes o que é que eu admiro em ti e no teu trabalho? É que, por vezes, estas linguagens muito abstratas, não é? Akáshico, hum, as pessoas, mesmo que estão a iniciar esta busca, pensam assim: espera lá, isto é muito estranho, então muitas vezes há mensagens que nós vamos procurar que repelem um pouco, ou seja, esta busca nesses campos. E o que eu sinto é que tu trazes uma mensagem muito leve e muito terrena, lá está, porque isto é importante. Haver um casamento entre os dois mundos, porque nós vivemos aqui, não é? Gostamos muito de saber ou perceber quais são os direcionamentos e aberturas de campo, mas nós temos que perceber como é que isso pode ser aplicado no nosso dia a dia. E o que eu sinto é que tu, aquilo que passas e aquilo que fazes transparecer primeiro é muito terra, muito eu estou aqui para suportar, estou aqui para te passar a mensagem de um lugar muito centrado meu, não é? Mas, ou seja, que não estás, é como se tu acessasses lá mas que estás muito aqui, sabes? Muito aqui, e muito ciente do que é a vida na matéria, não é? E o que eu sinto muito é que, por vezes, este tipo de linguagem é tão abstrata que a pessoa não acessa, mas que a tua linguagem acaba por ser muito terrena, muito comum. E dizer-te isto, porque eu acho que já te devem ter dito isto, não é?
E mesmo aquilo que estás a trazer e a explicar agora, eu acho que qualquer leigo consegue compreender, percebes? E olha, grata por isso, grata por conseguires Obrigada. fazer esse casamento entre as duas coisas, porque é mesmo, ou seja, lá está a biblioteca cósmica e aqueles palavrões todos que é o do além, não é? E que tu trazes muito para a Terra. Não, é isto, isto. Ainda há pouco tempo, ou ontem, ou o que é que foi, estava a ver um vídeo teu que é, eu posso fazer uma leitura de registros, mas tu tens informação do teu lado e agora é contigo, não é tipo do género. O que eu sinto, tu também já tocaste neste ponto que é com o dogma da religião, não é? Que as pessoas procuram muito um Deus fora. As pessoas procuram muito um mestre, procuram muito alguém que as vá salvar, não é? E eu sinto que tu também trazes muito isto, que é eu não te vou salvar, está aqui, é contigo e agora percorre o teu caminho, não é? E o que eu sinto mesmo é que o novo humano é isto, não é? O novo humano é isto, que é do género, eu estou aqui, está aqui, estou disponível para ti, estou aqui para te guiar, mas agora segues o teu caminho, não é? Porquê? Porque aí tu dás a força à pessoa. E é isto que eu admiro no teu trabalho. Que lindo, amei. Eu costumo dizer que eu trabalho desmistificando a Uhum, espiritualidade, que é isso, tirar a espiritualidade de um pedestal ou de algo muito distante, inacessível, como uhum, se a intuição e a espiritualidade fosse para poucas pessoas. E não é para poucas pessoas, porque nós somos, um ser humano é composto de matéria e de espírito, não é uma coisa ou outra. Então, toda vez, por exemplo, que eu pratico a espiritualidade, eu costumo explicar algo que pode ser também importante para as pessoas que estão assistindo aqui ou ouvindo aqui. Tem pessoas que organizam a sua vida de forma que elas vivem como se elas vivessem do centro cardíaco, né, do coração para cima. Elas desejam entrar em contato somente com as coisas que são sutis. Energias, espíritos, extraterrestres, né, coisas que estão lá, né, lá em cima, no céu, né, só querem o céu. E a gente vive nesse planeta para aprender a trazer o céu para a Terra, porque o instrumento que nós temos para manifestação, mesmo que seja, assim, um trabalho super espiritual, a leitura dos registros acásticos, eu faço entrando em contato com essa grande consciência, mas esse trabalho só é possível através da minha voz. Então, se eu não estiver hidratada, alimentada, se eu não tiver aqui um computador com acesso à internet bom, ou se a pessoa, no caso do atendimento presencial, se a pessoa não estiver sentada na minha frente, como é que eu vou fazer esse trabalho possível? Se eu fosse só um espírito, como que eu ia fazer esse trabalho? Não tem como. E da mesma forma, a pessoa que está vivendo do cardíaco para baixo, está só na matéria. Então, é só o dinheiro, a competição, o trabalho, o corpo, a aparência, e não traz nada da emoção, da sensibilidade para a sua vida. Então, não é nem uma coisa nem outra. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O nosso uhum. trabalho é estar nesse lugar do meio, trazendo o céu para a terra, cuidando do nosso instrumento aqui físico, porque eu inclusive eu trabalho com muito bom humor, né? Eu sou bastante criativa em relação às piadas, enfim. E às vezes eu trago isso para as pessoas, né? Que eu posso entrar em contato com os mestres, mentores e guias, mas eles não vão pagar as minhas contas. Quando chegar minha conta do telemóvel ou da renda da minha casa para pagar, eles não vão pagar, eu não consigo pagar com energia. Eu preciso pagar com dinheiro, Que é uma entende? energia, não é? Também, né? Isso, que é uma energia densificada. A matéria nada mais é que energia num nível um pouco mais denso, então é igualmente importante. É Uhum. igualmente importante. E eu acredito muito que o novo humano, ele consegue compreender esses dois pontos a partir de um outro lugar. Da espiritualidade como algo disponível para mim, espiritualidade diferente de religião. Eu posso sim escolher a religião como meu caminho de espiritualidade,
mas não necessariamente a religião precisa ser o caminho da espiritualidade. Existem grandes mestres que nos ensinam muitas coisas, e aqui no Brasil ainda existe uma presença, né, importante dos indígenas, né? Os pajés, os xamãs, eles trabalham numa simplicidade de conexão com os elementos da natureza, mas eles Sim. fazem tudo acontecer. E no momento Uhum. em que a gente começa a assumir, a se empoderar de que eu sou espírito e matéria, eu começo a virar, entre aspas, dono da minha própria vida. Sem dúvida. Eu começo a perceber que o que eu faço com o meu tempo é o que eu estou fazendo com a minha vida. E que no Tá bom. final da minha trajetória, eu é que vou ter que prestar contas e enxergar no balanço do que eu fiz ou não fiz com a minha Uhum. própria vida. Tão bom. É mesmo isso, não é? E cada vez mais nos está a ser chamado para isso, para termos uma certa devoção ao nosso processo. E não é ao nosso processo de engolir cursos ou Sim, ler livros, não é? sim, É o nosso processo muito de saber viver na matéria, hum, saber ter essa inteligência emocional, não é? De saber digerir as emoções. É sim. muito isto. Isto, eu sinto que a maior simplicidade é aquilo que nos foi anulado e foi castrado, que é não podes chorar, é feio sentir raiva, não podes estar triste, tens que estar sempre alegre, não podes, não é? Se estiveres triste é porque és um falhado ou uma falhada. Então eu sinto que a maior desmistificação é de tudo isto. É de que nós podemos rir, chorar, espernear, que podemos fazer tudo isto sem que seja uma coisa louca, não é? Porque eu sinto que os loucos é que conseguem sobreviver neste abanão que nós estamos a ter a nível cósmico e telúrico, não é? Então, hum, isto que estás a trazer aqui é muito importante, que podemos viver no subtil, ou seja, trazer as mensagens do subtil, mas nós precisamos ter a coragem, como tu tiveste, de ir para a Itália, não é? Para vivermos uma vida sobrenatural, não é? E é muito isto. E não existe receita. Aqui no Brasil nós falamos receita de bolo. Não sei se é Receita assim que pronta. fala aí também. Sim, é por aí. É, não existe receita de bolo para a vida, porque eu vejo muito assim as pessoas esperando encontrar a receita de bolo, né? Por exemplo, vou fazer uma leitura de registros e brinco muito com essa figura, né? A pessoa imagina que, então tá, vou fazer a leitura, então vai vir o meu guia, ele vai abrir o pergaminho da minha vida e vai dizer exatamente tudo que eu preciso fazer. É. Esse pergaminho, ele existe, né? A gente tem as informações gravadas, mas não é assim que a coisa funciona. Não vai Uhum, vir a Kátia me dizer tudo que eu preciso fazer para ter sucesso na minha vida, porque cada ser é único. Nós temos uhum, dons, capacidades e contribuições diferentes. Não precisa, por exemplo, agora todo mundo que tem sensibilidade vai virar terapeuta. Não, talvez essa pessoa possa ser médico, pode ser advogado, pode, sei lá, uhum. trabalhar com o que for, trazendo a tua sensibilidade junto, Sim. expressando as tuas emoções, expressando verdadeiramente quem tu és, né? E claro que existe um peso, como sabemos, né? Estamos passando por um processo de mudança de era na humanidade, então está forte o processo para todos, mas nós estamos saindo de uma era de dualidade, de conflito, de competição, para entrar numa era de amorosidade e de compreender que realmente nós todos somos importantes para o todo. Nós todos temos contribuição. Eu gosto Uhum, muito da linguagem e eu me conecto muito espiritualmente, inclusive com o arco-íris, né? E se nós olharmos para o arco-íris, para ele existir, ele precisa de todas as cores. Senão seria só um arco amarelo ou um arco verde. E ele tem todas sim. as cores. E a tua Então, energia é mesmo muito de arco-íris. Agora realmente é mesmo isso. Por isso cai-te que nem uma luva.
Sim, e é incrível, assim, sempre nos lugares onde eu vou, assim, quando eu tô precisando de alguma confirmação, alguma conexão, quando eu vejo tá o arco-íris lá, me lembrando, né. E entender que no momento em que eu busco uma receita de bolo, eu busco uma caixa, né, eu busco um fechamento. É como se eu quisesse ser exatamente como me disseram que eu preciso ser. E na verdade o caminho para mim, né, do ponto de vista que eu acredito, do novo humano, para ele se descobrir também como um novo humano, é ele fazer esse caminho de dentro, de entender quem eu sou, o que que eu gosto, o que que eu sei fazer bem, de que forma eu posso ser contribuição para o todo. Essas são perguntas que podem ajudar muito, assim, quem está ouvindo, né. De que forma eu posso ser contribuição para o todo? Ah, eu sou ótimo, sei lá, em cozinhar bolos, assar bolos, eu faço isso muito Uhum. bem. É necessário que uma pessoa faça bolo, é necessário que uma pessoa trabalhe com limpeza, é necessário, todos os trabalhos são complementares. Todos os trabalhos, todas as expressões pessoais. Então, é poder sair desse lugar de expectativa, de que vai chegar um momento em que a minha vida vai estar toda organizada e eu vou ter controle sobre tudo, para poder voltar para uma forma de viver que é entender que a vida é fluxo, entender que a vida muda o tempo todo e que ou a gente aprende a dançar conforme a música, ou a gente vai ficar o resto da vida sentado, frustrado, que não está tocando a música que a gente gostaria, sabe? Sim, 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 sim. Eu sinto muito isto, Fernanda, que é, eu sinto que nós humanos, ainda somos muito crianças, porque nós queremos muito tomar para nós, queremos muito que seja do nosso jeito, à nossa maneira, fazemos as nossas birras, não é? E de facto nós, a humanidade precisa de adultos, de pessoas que sejam, nem sei se a palavra responsabilidade encaixa aqui, mas pelo menos responsáveis por si e por aquilo que estão a viver no sentido do que estão a sentir, o que estão a pensar, porque nós somos muito, todos somos partículazinhas, não é? Que de alguma forma reverbera em tudo aquilo que existe à nossa volta. Então eu sinto que nós estamos muito desconectados dessa completude, não é? Com o todo e Eu concordo. conosco. Então eu sinto que estas conversas são boas mesmo. Para nós mesmas também nos estarmos sempre a recordar, não é? Porque é um alimento. Ou seja, eu aqui estou a receber de ti, tu estás a receber de mim, o outro que está do outro lado a ouvir também está a receber, e aqui todos nos expressamos e todos nos entrelaçamos, não é? E assim vamos evoluindo como seres adultos que são responsáveis por estarem aqui neste corpo, não é? O que eu sinto também, Fernanda, eu acho que isto pode ser muito abstrato, tentar trazer isto de uma forma muito, muito terrena, que é, eu vejo as pessoas muito desconectadas do seu próprio corpo, que é aquilo que nos faz estar verdadeiramente na vida, não é? E sentir-nos vivos. Então, eu sinto, por vezes, eu sou muito observadora e muito observadora de movimentos, sabes? É como se as palavras, as cores, tudo isto, não é? Trouxessem mensagens e eu gosto muito de ficar em locais assim sentada e observar o ser humano. Eu faço isso desde muito pequenina e fazia isto no meu emprego anterior, que era Fashion Advisor, não é? Que era construir toda uma imagem e perceber o que é que aquela pessoa necessitava para construir esta nova imagem. E o que eu sinto é, eu vejo as pessoas a caminhar e é quase como se elas não estivessem aqui. É como tu estavas a dizer, é de viverem Sim, do cardíaco para cima, não é? Nem é só buscarem a espiritualidade a partir daí, não é? Mas, num todo, as pessoas, ou seja, estarem no mundo da lua, como se costuma dizer, não é? Não sei se consegues sentir desenraizadas, isso. desenraizadas, sim. Desenraizadas, sem No dúvida.
momento em que a gente conecta com o nosso corpo, a gente se conecta, e eu acredito muito que o novo humano, ele se dá conta disso e vive sua vida a partir disso, de que a cocriação só é possível através do nosso corpo. Não Uhum. existe outra forma de eu fazer qualquer coisa na minha vida, se não passar através do meu corpo. Então, até um exemplo curioso, assim, da gente pensar, né, aqui no Brasil, pelo menos, foi muito assim, as pessoas que eram conectadas com a espiritualidade, até assim 20, 30, 40 anos atrás, existia um estereótipo, assim, senhoras gordinhas, que completamente, assim, sem vaidade, assim, via que não cuidavam do cabelo, estavam bem bagunçadas, vestindo Uhum. qualquer roupa, e que percebia, assim, que eram umas pessoas que não estavam nem aí para o dinheiro, sabe? E nem para a Aham. imagem, nem para a matéria. Então, se criou uma imagem de que se eu tenho conexão com a espiritualidade, eu não posso ter conexão com a matéria. Eu não posso ter Uhum. vaidade. Não vaidade no sentido de me achar melhor que os outros, vaidade no sentido de cuidar da minha aparência, cuidar da minha saúde. Como se o Uhum. corpo fosse a fonte de todos os males. O corpo, Oh, o yeah. prazer, a alegria, a manifestação pelo corpo e o dinheiro, que também tem a ver com isso, fosse tudo de ruim. Isso a Uhum. própria religião nos trouxe, né. Aqui Uhum. na doutrina espírita se fala muito, né, que não há salvação fora da caridade. Somente através da caridade que a gente encontra, sei lá, um lugar no céu, Nos enfim. céus. Eu acredito muito na caridade, só que a partir de que lugar que a caridade está acontecendo. Não é Uhum. eu me despir de qualquer coisa e não ter nada e não cuidar do meu corpo e ser caridoso com o outro que vai me garantir algum lugar, Uhum. Uhum. entende? Então é esse o movimento que eu tento trazer para as pessoas, né, não adianta eu por exemplo, pessoas que seguem algumas linhas, né, que meditam 2, 3, 4 horas por dia, incrível que a pessoa faça isso, mas será que essa pessoa vai ter tempo de cuidar das outras coisas que são importantes na vida? Uhum. Se é uma pessoa, por exemplo, que não precisa trabalhar e que não tem filhos e que não tem relacionamento, que está, sei lá, isolada na montanha e passa o dia inteiro meditando, ok, vai ser mais possível para essa pessoa fazer isso. Mas e na vida cotidiana? Cabe na vida de alguém meditar 4 horas? Acho difícil, porque o tempo que eu vou estar meditando 4 horas, eu vou imagina tu com um bebezinho pequeno, né, Kátia, como é que vai meditar 4 horas? Vai deixar uma criança passando fome? Não vai, né, ocupar o teu papel ali de mãe dessa criança. Então, é a gente entender que muitas vezes o menos é mais. Aqui no Uhum. Brasil nós comemos muito arroz e feijão, né, é um prato muito básico, assim. E eu costumo explicar isso para as pessoas, é melhor fazer o arroz e o feijão muito bem feito, do que fazer um banquete, querer servir um monte de coisas mal Uhum. feitas. Então é Sim. melhor a gente fazer o simples, bem feito, cuidar das nossas relações, se relacionar bem aqui com os vizinhos, né, Uhum. separar o lixo, cuidar da natureza, ser uma pessoa coerente todos os dias. Isso vai ajudar a mudar o mundo. Não necessariamente eu ter, sei lá, uma ONG e agora eu vou, sei lá, para o Uhum. outro lado do mundo fazer não necessariamente esse seja meu propósito, né. Talvez a melhor coisa que eu possa fazer é fazer o simples bem feito. Ser a Sim. melhor pessoa que eu posso dentro da estrutura de onde eu tô. Não necessariamente eu Uhum. precise sair disso para poder fazer algo Uhum. diferente. E eu sinto que isso é o desmistificar desta coisa da essência, não é? Porque o essencial é simples. Então, a essência está no menos para ser mais, não é? Então, é mesmo esta simplicidade que no meio onde nós estamos, como tu estavas a falar, na nossa casa, nas pessoas com que interagimos, na rua, até a passar a passadeira, não é? Trazer um simples ato, não é? Já faz toda a diferença. Porque é aí nesse arroz com feijão, né? Vai ser um Nós arroz com feijão temos. muito bem feito, maravilhoso. Uhum. Para quem nunca Hum. provou arroz com feijão, prove,
porque vale a pena. Adoro, 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 adoro arroz com Sabes feijão. que sabes que uma coisa que eu também fui observando, assim, no decorrer do tempo e que talvez possa ajudar, né, nesse bate-papo, às vezes as pessoas que se autocolocam, né, nesse pedestal, assim, de professores, de mestres, de seres Uhum, iluminados, às vezes essas pessoas decepcionam as outras, porque no momento em que a gente vai começar a conviver com essa pessoa, a gente começa a perceber que ela não é tudo aquilo que ela fala que é. uhum, uhum, Esse é um uhum. ponto fundamental, porque aquilo que nós somos aparece nos pequenos atos do dia a dia. Sim, Se eu sou uma pessoa sim. simples, eu não preciso ficar dizendo para vocês: "Gente, eu sou simples, viu?". Eu Uhum, serei simples através das minhas ações. E eu não vou precisar uhum, convencer ninguém através da minha fala. Eu vou uhum. simplesmente ser. Por Yeah. isso que, desde que eu comecei a trabalhar com os registros akáshicos, eu lembro uma vez eu estava fazendo um curso de formação com um amigo, né, que era professor de programação neurolinguística. E ele me perguntou para o pessoal todo que estava ali: "Quem quer aumentar o seu número de clientes?". E eu não levantei a mão. Daí ele falou: "Fernanda, tu não quer?". Daí eu falei: "Olha, eu recebo tantos clientes por indicação de outros clientes, que se eu recebesse muito mais hoje, eu não ia ter agenda. Dá conta. Então, Uhum. tá, assim para mim tá, eu tô conseguindo dar conta desse número de pessoas". Daí ele: "Como assim? Tu recebe todo mundo por indicação?". E eu falei: "Sim, praticamente, sei lá, 90% das pessoas". E ele ficou chocado com isso. Porque o que que acontece? Não que o meu trabalho seja melhor que das outras pessoas, é só que, assim, tudo aquilo que a gente faz com o coração e que a Uhum. gente faz que demonstra coisas, sei lá, muito profundas da gente, a gente não precisa convencer ninguém sobre aquilo. As pessoas Sim. sentem, A as pessoas autenticidade, a energia fala, não tem como, não é? não tem. E não é assim, não precisa ser mestre em alguma coisa para perceber a energia, a gente Uhum. percebe a energia. Tem pessoas que a gente chega perto e que a gente sente assim: "Ai, não sei, tem alguma coisa pesada, tem alguma coisa estranha naquela energia". É porque aquela energia tá te comunicando coisas. Talvez aquela Uhum. pessoa realmente seja, sei lá, egoísta ou esteja mais fechada, tenha coisas que não está mostrando. Assim como tem pessoas que a gente ama estar perto, que a pessoa tem uma energia boa, agradável. Então, Uhum. acho que o nosso maior compromisso enquanto novos humanos, né, é como tu mesma trouxe antes, é cuidar da nossa própria energia. Se eu quero atrair uma vida melhor para mim, eu posso fazer um monte de coisas externamente, mas se eu cuidar da minha própria energia, ser responsável por aquilo que eu consumo, por aquilo que eu sinto, por cuidar da minha própria vibração, eu vou me tornando um ímã mesmo para atrair coisas para minha vida que são mágicas, como o nosso Uhum. encontro de Sintra, né? Aquilo foi um encontro através das frequências de energia, nós não marcamos um Foi. encontro. Não, O nós encontro até vimos naus no céu. aham, Lembras-te? foi incrível, incrível. Foi a Foi nossa lindo. energia que cocriou isso, por ressonância. Então não Sim. adianta a gente querer insistir para que as pessoas façam parte ou para: "Ah, eu quero atrair um trabalho melhor para minha vida". O quanto eu Uhum. estou vibrando isso, o quanto eu acredito nisso. Uhum. Esse é o segredo, né, para essa mudança, assim, externamente na vida também. Sim. E há uma coisa que tu trazes muito, que tem a ver com o teu nome também, que é a fé, não é? É esta fé de, ok, eu vou me mover perante o invisível e vou acreditar que está tudo divinamente certo a todo momento, não é? E eu também Sim. sinto que o novo humano conecta-se a esta fé e este invisível, não é? E Não é como uma fé de criança. Isso é importante da gente falar, porque a gente estava falando antes sobre adulto e criança, né. uhum, A fé da criança, ela é uma fé ilusória, e ela deseja somente coisas boas, uhum, né. Eu quero, sei lá, que um bolo gigante, não é necessariamente a realidade. A fé do humano, do novo humano adulto, ele tem fé que tudo aquilo que vai chegar na vida dele é o que precisa chegar, as coisas boas e as coisas não tão boas assim. Ele uhum, vai lidar uhum, com aquilo que chega.
da melhor forma sim, possível. sim. Sabe, Fernanda, é muito engraçado estás a trazer isto, porque eu falava sobre isto e de alguma forma já vivia isto, mas eu vindo para Fátima morar, estando sozinha aqui com os meus filhos na aldeia, sabes? Eu sinto que aquilo que estás a dizer agora foi muito isto daquilo que eu vivi no último ano, que é mesmo nas coisas feias, naquilo que nós estamos a viver e a sentir, não é? Há esta fé de um lugar de adulto que é sim, à vida, sim, é isto que está a acontecer, sim, não é? É mesmo só mesmo, sim, é só mesmo fazer este movimento à vida. E eu antes pregava isso, né? Mas a vida fez-me viver isso. Claro! O discurso é muito bonito. É, não é? Pois. É. E o aprendizado ele vem na experiência, né? Nós podemos Uhum, ler 200 milhões de livros na vida, fazer um monte de cursos, né? Se a gente não vive o percurso, se a gente não vive... Eu, por exemplo, não posso falar sobre maternidade, porque eu vou falar a partir de um lugar de quem vê de fora. Eu ainda não sou mãe. Então, pessoas que viveram e vivem a maternidade podem sim falar sobre isso. E isso é um uhum, ponto bem interessante, né? Porque tudo aquilo que a gente já viveu, a nossa história, ela é a nossa maior força. Tudo aquilo que a gente superou e passou e viveu, a gente aprendeu. E ninguém viveu as mesmas coisas que a gente. Então, a uhum. questão toda é o que que eu faço com aquilo que me aconteceu e que me acontece. Sim, Se eu olho sim. para essa história e escolho transformar isso em medicina, em algo que é positivo, em algo que pode então, até, sei lá, ajudar as outras pessoas, né? Em relação Uhum, ao suporte, enfim, eu estou fazendo um bom uso. Agora, se eu olho para a minha história, me vitimizando, tendo pena de mim, dizendo, coitada de mim, olha que história péssima, olha que horror, eu não vou sair do lugar, porque eu não. não honro a história que eu tive. Uhum, uhum. Ai, Fernanda, que conversa tão gostosa, né? Como se diz A aí gente no se sente até Brasil. pertinho, né? Nem parece que tá um em cada canto do mundo, né? É verdade. Isto Né? realmente, esta nova era com estas tecnologias traz-nos tanto, não é? Olha, estamos aqui no nosso finalzinho. O que é o que é que tu poderias trazer? O que é que tu sentes neste momento, conectando-te aqui com toda esta conversa, ahm, para as pessoas que estão no campo do outro lado? O que é que tu sentes que podes acrescentar? Uma frase, uma palavra? O que é que está aí dentro de ti? Eu sinto de trazer para as pessoas uma, acho que como se fosse uma sacudida, assim, sabe? De que tu também podes, de que a espiritualidade, a vida, não é para poucas pessoas. A vida está disponível para todas as pessoas. E que ela só acontece e flui se eu olho na direção da vida. Então, se quem está ouvindo aqui agora está passando por um momento difícil, está triste, acha que tudo acontece para todo mundo, menos para si, né? Acha que a sua vida que é ruim, não a dos outros, saiba que a vida é desafiadora. A vida tem muitos altos e baixos, mas a forma como a gente escolhe viver a nossa vida é que vai fazer toda a diferença. Então, se tu deseja fazer mudanças na tua vida, se tu tem sonhos para realizar, não interessa se talvez a pessoa esteja, sei lá, tenha 60 anos de idade e que sinta assim, eu não tenho mais tempo de fazer isso. Tem tempo, sim. Sempre é tempo da gente se conectar com quem a gente é. Sempre tem alguém no mundo que precisa daquilo que a gente tem para oferecer, mesmo que pareça que não, sempre tem alguém que precisa da gente. Então, conectem com seus corações, apropriem-se do seu próprio poder, não percam mais tempo tentando agradar as outras pessoas, coloquem o seu tempo para fazer coisas para si, realizar os seus próprios sonhos, porque o tempo vai passar
E a gente tem 2 oportunidades: chegar no final da vida, olhando para trás, pensando: "Nossa, eu não fiz nada que eu queria, fiz tudo para agradar as outras pessoas", ou olhando para trás e pensando: "Uau, olha tudo que eu me permiti viver. Mesmo sem certeza, mesmo sem segurança, eu tive coragem de expressar". E aqui, ó, recadinho final: viver e não ter a vergonha de ser feliz. É para Amém. isso que a gente está aqui. Gratidão imensa por esta conversa tão boa. Olha, foi uma honra ter-te aqui. Foi uma lefada de ar fresco também para o meu dia. Tão Ai, que bom. bom. Eu adoro, adoro, adoro ter, ou seja, existirem estas trocas, que são trocas tão benéficas para o todo, não é? Como se nós tivéssemos. Estás a ver aqueles geradores de energia? É como se estivéssemos as duas aqui a remar para gerar energia em nós e para o todo. Então eu sinto que o novo humano é exatamente isto. Querida Fernanda, um enorme abraço aí para esse lado do oceano. Grata por estares aqui, grata por estares ao serviço e foi assim, um must ter-te aqui. Eu amei o nosso assunto. Vamos repetir 400 Vamos. vezes. Sempre que precisar, estarei à disposição. Foi maravilhoso e muito obrigada por estar gerando esse espaço, né, para essas trocas tão importantes. Me sinto muito honrada com o convite também. Muito, muito, muito grata, e que as pessoas sigam também se beneficiando com todas as coisas que tu tem para oferecer. Eu sou muito grata por tu também te colocar a serviço, que eu sei que tu tá sempre a serviço da vida. Isso é muito lindo. Abraço enorme. Um abraço.